Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos aprender como determinar a equação de uma reta determinada pela interseção de dois planos não paralelos nem coincidentes. Quer saber em detalhes? Quer ver qual a melhor maneira de você resolver? Então não perde essa aula. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então olha só, vamos resolver agora, encontrar uma reta determinada por dois planos que não são nem paralelos nem coincidentes. Então desenhe aqui uma situação modelo, em que eles estão aqui, ou seja, os planos estão se cruzando, já que eles não são nem paralelos nem coincidentes. Então observe, que quando eu cruzar aqui dois planos, a interseção entre eles vai gerar justamente uma reta que eu estou representando aqui pela reta R. Bem, a gente já aprendeu em aulas anteriores que para determinar a equação de uma reta, a gente precisa de um vetor diretor e de um ponto, não é? Então, essa vai ser a primeira forma que a gente vai fazer para determinar a equação de uma reta nessa situação. Por quê? Observe o seguinte. Eu tenho aqui, o vetor normal a esse plano π1, tá? E tenho aqui o vetor normal ao plano π2. Bem, e uma coisa que você pode observar é o seguinte, que quando eu pegar o vetor diretor da reta, aqui, o que é que acontece? Esse vetor diretor, ele tanto está no plano π2, como ele está no plano π1. Bem, se esse vetor ele está no plano π1 e no plano π2, isso implica para a gente que esse vetor ele é ortogonal, ao N1, pelo fato dele estar no plano π1, e ele é ortogonal ao vetor N2 pelo fato dele estar no plano π2. Então, como é que a gente determina um vetor que é ortogonal a outros dois já dados? A gente já viu isso no nosso curso. Basta a gente fazer o produto vetorial. Tá? Então, a gente consegue encontrar o vetor diretor da reta, que é a interseção de dois planos, fazendo o produto vetorial entre os seus vetores normais. Beleza, professor, a gente tem a direção. Agora a gente precisa de um ponto. Como é que a gente determina? Da seguinte maneira, digamos que isso aqui seja a equação do plano π1. A1x mais b1y mais c1z menos d1 igual a zero. E do plano π2 seja A2x mais b2y mais c2z menos d2 igual a zero. Tá? Então, olha só. Também já falei para vocês que a reta ela tem grau de liberdade 1, tá certo? Então, o que a gente teria que fazer seria resolver esse sistema. Mas como ela tem grau de liberdade 1, eu posso escolher uma das variáveis para ser igual a zero. Então, eu posso colocar, por exemplo, z igual a zero, tá certo? E aí, esse sistema aqui passaria para a gente para esse aqui, ó. Um sistema 2 por 2. A1x mais b1y menos d1 igual a zero, A2x mais B2y menos D2 igual a zero. Então, a gente iria resolver esse sistema aqui, encontrar aqui os valores de x e y, e aí a gente teria um ponto P0 de coordenadas x, y, 0, já que a gente colocou z igual a zero. Pronto, aí é só determinar a equação da reta, como a gente viu nas aulas passadas, beleza? Professor, você disse que isso era uma primeira maneira, e qual é a segunda maneira? Bem, a segunda maneira é a gente pegar aqui os dois sistemas, como a solução do sistema é a equação de uma reta, é a gente resolver esse sistema linear aqui, tá bom? Então vamos ver num exemplo, para a gente ver na prática, como é que funciona, e aí você vai poder optar, qual é a maneira que você acha mais simples, dessa maneira ou dessa, tá bom? Então vamos lá. Então vamos resolver aqui esse exercício em que a gente quer encontrar as equações paramétricas, tá bom? Dadas pela interseção desses dois planos aqui. Então vamos fazer pela primeira forma. Vamos encontrar aqui o vetor diretor e um ponto que está lá. Então, primeira forma, a gente vai pegar... Vamos pegar aqui os vetores normais a esse plano, Então, olha só, o N1
A gente já aprendeu, né? Basta pegar os coeficientes aqui do x, y, z, né? Então, 1, 2, menos 1. E o N2 igual a 2, menos 1 e menos 1. Então, só para, né, ver que o exercício não está mal elaborado, né, ver que esses planos nem são paralelos nem coincidentes. Ou seja, esses vetores aqui eles não podem ser LD, né, para que esses vetores de fato se cruzem e gerem uma reta. Então, observe, ó, se eu fosse pegar um múltiplo, né, eu teria que multiplicar 2 vezes essa primeira entrada, né, para chegar nessa. Só que 2 vezes 2 é 4, dá diferente. Então, esses vetores não são LD, isso quer dizer que os planos se intersectam, tá bom? Então, beleza, o exercício a gente consegue resolver. Consegue, de fato, encontrar uma reta como interseção. Então, para achar o vetor diretor, né, a gente vai fazer o produto vetorial entre N1 e N2, né? Coloca aqui I, J, K e coloca as coordenadas, né? 1, 2, menos 1, 2, menos 1, menos 1. Resolve o determinante, né, como eu sempre falo, da maneira que você se sentir mais confortável. Né? Vou usar aqui a regra de Laplace, então aqui vai ficar I que multiplica, seria menos 1 elevado a 1 mais 1, né, que dá positivo, vezes o determinante tirando a linha e a coluna que ele está. Então vai ficar 2 vezes menos 1, dá menos 2, menos por menos mais, 1 vezes 1, 1. Só que a diagonal secundária a gente troca o sinal, né? Então menos 1. J vai ficar menos J. Por quê, professor? Porque seria J vezes menos 1 elevado a 1 mais 2, né? Que é a entrada dele aqui. Então a potência ficaria ímpar, fica menos 1. Vezes o determinante tirando a linha e a coluna. Então, menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Só que como troca o sinal aqui, né? Fica mais 2. Mais K. Né? Então, se você sempre usa esse método de Laplace para calcular aqui, você já está acostumado. Que aqui é positivo, negativo e positivo. Tá certo? Por isso que eu vou fazendo mais rápido, uma vez que a gente já fez várias vezes aqui durante o curso. Né? Agora, ó, tira determinante, né, da linha e a coluna que ele está. Então, vai ficar menos 1. 2 vezes 2, 4. Troca o sinal, menos 4. Então, o vetor diretor da reta é menos 3i. Aqui daria 1, só que como tem um menos aqui, menos j, menos 5k. Pronto, então a gente encontrou, né, o vetor diretor da nossa reta. Então o que a gente precisa agora é encontrar um ponto que esteja na reta, ou seja, na interseção aqui. Como eu falei para vocês, né, no início da aula, como a reta tem grau de liberdade 1, eu posso escolher x, y, z igual a 0, tá bom? Então eu vou escolher aqui, ó, x igual a 0, tá? Vou colocar x igual a 0. Então a gente vai ficar com esse sistema. 2y menos z igual a menos 1 e menos y menos z igual a 4. Aqui você resolve da forma que você achar melhor, né? Eu vou usar soma e produto. O que é que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar essa equação de baixo por 2. Então fazendo isso, né, a gente vai ficar com 2y menos z igual a menos 1. Então, aqui, menos 2y, menos 2z, igual, e 2 vezes 4 dá 8. Então, somando aqui, né, vai cancelar 2y com menos 2y. Aqui fica menos 3z, 8 menos 1, 7. Então, z igual a menos 7 sobre 3. Aí eu volto aqui, né, em uma das equações. Posso colocar nessa aqui, por exemplo. Né, nessa aqui. Então, vai ficar o seguinte, ó, menos y menos ao parênteses para não errar o sinal, né? Vocês já sabem que é de graça, então uso para não errar, igual a 4. Então menos y, menos por menos mais, 7 terços, igual a 4. Quando você está com a equação, se você não quiser passar para cá, tirar o MM6, você já pode multiplicar toda a equação por 3, que é o valor que está no denominador. Então se eu multiplicar todo mundo por 3, ó, isso aqui vai ficar menos 3y mais 7 igual a 12. Agora sim, passo o 7 para o segundo membro. Então vai ficar o seguinte, menos 3y igual a 12 menos 7. Então, y é igual, aqui vai dar 5 dividido por menos 3, né? Então, menos 5 sobre 3. Pronto, então, quem é o ponto, né,
que a gente encontrou aqui é o ponto. Eu coloquei x igual a 0, y a gente encontrou menos 5 terços, e o y e o z a gente encontrou menos 7 terços. Pronto. Então, quem são as equações paramétricas, né? A gente coloca aqui, ó, x, y, z. Coloca as coordenadas do ponto, né? Ó. Então, vai colocar 0, menos 5 terços, menos 7 terços. E aqui vai aparecer, né? Mais o vetor diretor vezes a variável t. Então, menos 3t, menos t, menos 5t. Tá? Então, essas são as equações paramétricas. Agora, vamos ver da segunda maneira, né? A gente fazendo diretamente essa interseção aqui para a gente ver se fica mais simples e mais rápido do que essa forma aqui. Bem, então a segunda maneira que a gente vai resolver aqui é justamente resolvendo esse sistema linear. E aí, olha só. Eu vou resolver esse sistema linear de duas maneiras. Eu vou usar o escalonamento. Se você não sabe o que é, não se preocupe, é uma coisa bem simples. É apenas um método de resolver esse sistema linear. E eu vou dar a ideia aqui e você vai ver como realmente é bem tranquilo. Tá? E também vou resolver sem usar esse escalonamento. Se você também não gostar, professor, não gostei de escalonamento. Beleza, tranquilo. Você pode fazer de outro jeito. Como diz a história, existe uma luz no fim do túnel, tá bom? Mas essa questão do escalonamento ela é bacana porque quando vocês estiverem lá em álgebra linear, vocês vão trabalhar muito mesmo com matrizes, tá? Então, se você utilizar escalonamento lá em álgebra linear, vai facilitar a sua vida na hora de resolver os sistemas lineares, tá certo? Então, beleza, vamos aqui, ó. O que é que consiste, né, o sistema de escalonamento? Primeira coisa, eu vou pegar aqui as equações e vou isolar a constante para o outro membro. Então, aqui vai ficar, ó, x mais 2y menos z igual a menos 1. 2x menos y menos z igual a 4. Tá? Então, o escalonamento nada mais é do que a gente pegar uma representação matricial desse sistema linear. Então, em que a gente esquece as variáveis e coloca apenas os coeficientes. Então, aqui vai ficar, ó, 1, 2, menos 1 e menos 1. 2, menos 1, menos 1 e 4. Tá? E aí é a típica coisa, né? Faz com atenção, porque errou um número daqui para cá, já era, né? Game over. Então, olha só. Beleza, transcreveu para cá. Professor, qual é o nosso objetivo? Olha só. A gente sabe, né, que a interseção vai dar a equação de uma reta. Então, como a gente vai obter a equação de uma reta, então, o que é que vai acontecer? Eu vou encontrar, por exemplo, x em função de z e y também em função de z, né? Uma vez que a reta tem grau de liberdade 1, tá bom? Então, é isso que a gente vai encontrar. Aí, olha só. Então, baseado nisso, o método de escalonamento, a gente vai seguir a seguinte estratégia. Nessa primeira entrada, a gente trabalha para colocar 1 nessa primeira entrada. Professor, já tem 1 aí, não tá vendo não? Tô vendo, calma. É porque o exercício facilitou a nossa vida, mas às vezes o coeficiente do x não é 1, concorda comigo? Tá bom? Então, se não fosse 1, a gente teria que colocar 1 nessa primeira entrada aqui. E aí o ideal é que você vá seguindo realmente uma sequência do jeito que eu estou falando. Professor, se aqui fosse 3, por exemplo, bastava dividir toda a linha por 3. Tá certo? Mas a gente vai ver aqui quando a gente for fazer nessa outra linha. Beleza, aqui já tem 1. Qual é o próximo passo, professor? O próximo passo, pessoal, é zerar tudo que tiver abaixo desse 1. Tá certo? Nesse caso aqui eu só tenho 2 equações, né? Então só esse cara que eu tenho que zerar. Mas se for um sistema com 3 equações, eu teria que zerar esse e depois zerar esse. Tá certo? Essa seria a sequência. Então eu vou zerar esse camarada de cá. Professor, e como é que eu vou zerar? É só botar 0? Não, né? A gente vai fazer operações com linhas, tá? Então como é que eu vou fazer? Vou fazer da seguinte maneira. Nossa nova linha 2, eu vou pegar a linha 1, que já tem um 1 aqui, vou multiplicar por menos 2 e vou somar com essa linha de baixo. Por quê? Porque é menos 2 mais 2, 0. Pronto, aí o 0 é daqui. Professor, e o restante? Não se preocupe com o restante. Só se preocupe de fazer as contas certas, tá certo? Mas por enquanto a gente está preocupado em zerar esse camarada daqui. Esse é nosso objetivo. Então nossa linha 2 agora vai ser, eu vou pegar a linha 1, multiplicar por menos 2 e vou somar
a linha 2. Tá bom? Então, olha só, a gente vai ficar com o quê? Eu não fiz nada na linha 1, concorda? Então, eu vou repetir ela aqui. 1, 2, menos 1 e menos 1. Agora sim. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 com menos 1, menos 5. Menos 2 vezes menos 1 vai dar 2 positivo, né? Menos com menos mais. Então, 2 menos 1 dá 1. Menos 2 vezes menos 1, 2 novamente, né? Então, 2 mais 4, 6. Pronto. Então, cumprimos nosso primeiro objetivo. 0 aqui. Aí você diz assim, beleza, professor, e agora? Aí agora, ó, quando você zerar todo mundo que está abaixo desse 1 que você colocar, você parte para colocar 1 aqui, ó, na segunda linha, na segunda coluna. Tá certo? 1 aqui. Por que, professor, mesmo é isso? Pelo seguinte, ó. Porque, ó, no que eu zerei isso aqui, né, ó, isso aqui deu 0. Então eu já fiquei, ó, y, eu vou jogar z para lá e vai ficar y em função de z, quando aqui tiver 1, né? E aqui, ó, eu zerei esse, eu vou zerar esse cara aqui depois, por quê? Porque eu vou colocar x em função de z, tá certo? Então esse é o objetivo. Pronto, e agora, professor? Bem, agora, o nosso objetivo é colocar 1 aqui, tá bom? Qual é o jeito mais fácil da gente colocar 1 aqui? É dividir a linha 2 por menos 5. Concordam comigo? Então pronto, é isso que a gente vai fazer. Então nossa nova linha 2, eu vou pegar a linha 2 antiga e dividir por 5. Então não fiz nada na linha 1, então eu vou repetir ela. 1, 2, menos 1 e menos 1. 0 dividido... Opa, menos 5, né? Então 0 dividido por menos 5 continua 0. Menos 5 dividido por menos 5 dá 1. 1 dividido por menos 5, menos 1 sobre 5. E 6 dividido por menos 5, menos 6 sobre 5. Pronto, beleza. Coloquei 1 agora. E agora, professor, zerar, ó, todo mundo que tiver na coluna de onde eu coloquei o 1, tá certo? Nesse caso aqui só tem 2, eu só preciso zerar essa. Então, eu tenho que zerar essa, mas sem alterar o 1 daqui, tá? Então, ó, preste atenção no serviço, para não desfazer o que já fez. Então, ó, ou seja, nossa nova linha 1, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa linha 2 por menos 2 vezes a linha 2, e vou somar com a linha 1, mais L1, né? Porque eu só vou me preocupar em zerar esse cara, mas sem alterar esse, né? Então, menos 2 mais 2, 0. Beleza? Então vai ficar como? Ó, a linha 2 eu não mexi com ela, então eu vou repetir ela aqui embaixo bonitinha do jeito que ela tá lá. 0, 1, menos 1 quinto, menos 6 quintos. E aqui vai ficar, né? Ó, menos 2 vezes 0 é 0. 0 mais 1, 1. Beleza. Não mexi no 1 que eu já estava lá. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Menos 2 vezes menos 1 quinto, vai menos por menos, mais, né? Então vai ficar 2 quintos. E esse valor eu vou somar com menos 1. Então, menos 1. Tá? Menos 1, né, é a mesma coisa que 5 sobre 5. Ou seja, isso aqui dá menos 3 quintos. Vou colocar aqui, menos 3 quintos. E faz os cálculos separados mesmo, tá? Não vai fazer isso aí de cabeça não, porque se aparecer fração é que complica a sua vida, né? Então faz com calma para não errar. Aí agora, menos 2 vezes 6 quintos. Menos por menos mais. 2 vezes 6, 12 quintos. Menos 1. De novo, né? Então 12 quintos menos 1 é a mesma coisa que menos 5 sobre 5. Então isso aqui dá 7 quintos. Né? Então vou colocar aqui. 7 quintos. Pronto, e agora, professor? Agora é só escrever, ó, que está dizendo voltar para as variáveis. Então aqui eu tenho, ó, x menos 3 quintos de z igual a 7 quintos. E aqui eu tenho y menos 1 quinto de z igual a menos 6 quintos. Tá?
Pronto, então o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai dizer o seguinte, ó. A gente vai dizer que Z é o parâmetro T, né? A gente quer encontrar as equações paramétricas. Pronto, aí eu isolo aqui o x, ó. Então x é igual a 7/5, tá negativo, passa positivo, né? Mais 3/5, no lugar do Z eu coloco o T. E aqui vai ficar y igual a menos 6/5, tá negativo, vai positivo, 1/5, e o Z é T. Então, nossas equações paramétricas, né, são x igual a 7/5 mais 3/5 de T, y igual a menos 6/5 mais 1/5 de T, e Z igual a T. Tá? Então, essas são as equações paramétricas usando a resolução do sistema linear. Aí você pode dizer, professor, lá na outra eu vou ter que resolver um sistema linear, aqui eu também vou ter que resolver, então aqui sai até mais rápido, né? Porque lá eu vou ter que fazer um determinante, né, para achar o vetor diretor da reta, né, que é o produto vetorial. Bem, aí fica a seu critério. Mas, como eu falei para vocês, professor, não gostei de escalonamento, achei esse negócio aí muito enrolado, eu vou errar se eu for fazer desse jeito. O senhor disse que tem um outro jeito. Tem mesmo? Tem. Vamos ver. Não sabe não, viu? Veja que pode ser que você goste muito mais do que usar escalonamento ou a outra forma. Pronto, então vamos resolver agora esse sistema sem utilizar escalonamento. Olha só. Bem, como eu falei, né, a gente vai ter grau de liberdade em 1, então não tem jeito. X vai ser em função de Z, Y em função de Z, certo? Eu vou escolher Z para ser a nossa variável independente. Aí olha só. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu já vou chamar Z do parâmetro. Eu vou dizer que Z é igual a T. Então, a gente fica com esse sistema aqui, ó. X mais 2y. Aqui é T, né? Menos T. Eu vou passar para o outro lado, vai mais T. Então, igual a menos 1 mais T. Tá? 2x menos y. Aqui novamente. Né? Menos T vai T positivo. Então, igual a 4 mais T. Então, ó, não se preocupe com esse T que está aqui. Isso é um número para a gente. A gente está resolvendo um sistema 2 por 2, em que isso aqui é uma constante, é um número. Tá certo? Beleza, e agora, professor, como é que eu faço? Aí você resolve aqui, ou por substituição, ou por adição. Eu vou resolver por adição. Olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar essa equação aqui e vou multiplicar por 2, né? Porque aqui vai ficar menos 2y, com mais 2y, quando eu somar, o y some, né? Então, eu vou pegar essa equação todinha aqui e vou multiplicar ela por 2, tá certo? Então, quando eu fizer isso aqui, a de cima eu vou repetir. Menos 1 mais t. E aqui vai ficar 2 vezes 2, 4, né? X. 2 vezes menos 1, menos 2y, igual. Aí eu tenho que multiplicar todo mundo, né? Ó, aqui é a distributividade. Então, 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 2, 2. Mais 2t. Beleza? Pronto. Agora eu somo aqui, ó. Quando eu somar, né, ó, esse camarada vai cancelar com esse. Então, aqui vai ficar x. Quando eu somar aqui, né, vai ficar x mais 4x, dá 5x. 2y com menos 2y cancela. E aqui eu somo, né? Vai ficar menos 1 mais 8, dá 7. E t mais 2t, mais 3t. Pronto, aí eu isolo x. Então, x é igual a 7/5 mais 3/5 de t. Beleza, já achei com relação a x. O que é que eu faço agora? Bem, aí eu volto aqui, ó, na equação, escolho uma dessas duas aqui, né? E substituo o valor de x. Eu vou escolher a primeira lá. Então, ó, colocando aqui na primeira, nessa aqui, ó, vai ficar, quem é x? X é 7/5 mais 3/5 de t, mais 2y, igual a menos 1 mais t. Tá certo? Eu disse nessa daqui, mas não é nessa, né? É nessa. Onde eu já coloquei o t. Pronto. Então, substituir o valor de x, o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar y. Então, de novo, para facilitar, para não ter que tirar MMC, eu vou multiplicar a equação toda por 5.
Tá? Multiplica a equação toda por 5. Fazendo isso, isso aqui vai ficar, ó, 7 mais 3t, né? Porque vai simplificar aqui. Aqui vezes 5 vai ficar 10y. Por 5 vai ficar menos 5. Por 5 vai ficar 5t. Tá? Então, agora, ó, joga todo mundo para o outro lado, vai ficar 10y igual menos 5 com menos 7, troca o sinal, né? Mais 5t menos 3t. Então, y é igual, esse 10 eu vou passar dividindo já. Então, aqui vai ficar menos 5 com menos 7 vai dar menos 12 sobre 10, né? Vou passar o 10 dividindo. E aqui vai dar 2t, né? Mais 2t. O 10 passa dividindo todo mundo. Mas aí eu quebro em duas frações, né? Só para facilitar aí o seu entendimento. Então, quando eu quebrar em duas frações, fica menos 12 sobre 10 mais 2t sobre 10. Aí eu posso simplificar por 2, não posso? Então eu vou ficar y igual, por 2 vai ficar menos 6 sobre 5. E aqui vai ficar t sobre 5. Beleza? Pronto. Então, quem são as equações paramétricas? X igual a 7/5 mais 3/5 de t. Y igual a menos 6/5 mais 1/5 de t. E Z igual a t. Beleza? Pronto. Agora é você que escolhe. Fala aí para mim, nos comentários, qual o jeito que você achou mais simples dos três. E aí, você vai lá e aproveita e faz seus exercícios. Tá bom? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.